Olá, muito boa noite, bem-vindos ao primeiro Vem Comigo aqui da TV Cidade Ibiquinga e para toda a região. O nosso primeiro programa do ano, né? O nosso primeiro programa aí de 2023. Então já começamos aí o ano, já estamos na primeira semana do ano, hoje já é quarta-feira e vocês têm que lembrar que toda quarta-feira você tem um compromisso conosco aqui na TV Cidade em Ibiquinga, o programa Vem Comigo. E hoje, para começar, como é o primeiro programa do ano, vamos começar com uma reflexão. Trouxe aqui uma reflexão que vai linkar com o nosso convidado de hoje. Já apresento a nossa convidada. Se você acompanha ou Vem Comigo nas redes sociais, programa Vem Comigo TV, você com certeza já sabe quem está aqui para fazer o programa de hoje super especial. Então vamos à reflexão aqui para que nós, né, na verdade, possamos aí linkar com o tema de hoje. Não devemos deixar que as circunstâncias paralisem a nossa vida. Talvez fiquemos tão preocupados com o que não podemos fazer que perdemos de vista o que realmente podemos fazer. Na realidade, as nossas circunstâncias passam a nos controlar. Precisamos nos esforçar para tirar o maior benefício da nossa situação. Então, com essa reflexão, eu vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje, a psicóloga Flávia Batista. Boa noite, Flávia. Seja muito bem-vinda ao Vem Comigo dessa semana para tratar aí com o nosso tema como encerrar e iniciar ciclos. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente no Vem Comigo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer para mim estar aqui com você e falando desse tema, né? Logo no primeiro encontro do ano aqui no programa. E vai ser um bate-papo bem gostoso. Acho que a gente vai trocar aí algumas ideias bem bacanas e trazer algumas sugestões, né, para o pessoal que está pensando em estabelecer algumas metas, pensando em alcançar alguns objetivos e de que forma fazer isso de maneira mais assertiva. Então, hoje, para você que está nos acompanhando, vamos falar sobre como planejar aí, como planejar um ano que se inicia, como abrir um novo ciclo e também como encerrar os ciclos que se passaram, né? No caso, estamos entrando num novo ano e isso faz com que muitas pessoas fiquem mais reflexivas, o que deu certo, o que não deu, como que eu vou me programar para que a minha vida possa ter aí uma estabilidade, que eu possa conseguir alcançar os meus objetivos, que eu possa estabelecer as minhas metas. A Flávia, eu gostaria que a Flávia falasse um pouquinho sobre a atuação dela aqui na nossa cidade. A Flávia tem um trabalho bem interessante relacionado a empresas, a desenvolvimento profissional, pessoal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Flávia, sobre a sua atuação aqui em Ibiquinga como psicóloga. Certo. Bom, eu sou psicóloga clínica, atuando aí com foco no atendimento de transtornos de ansiedade e também sou psicóloga organizacional, trazendo aí para as empresas da nossa região ações voltadas para desenvolvimento humano e também no cuidado com o colaborador. E muito do que a gente vai falar aqui hoje, né, Bruno, se relaciona nos dois contextos, né, tanto no pessoal quanto no contexto organizacional. São assuntos que a gente trabalha, lógico, que de maneiras diferentes, adaptadas, mas são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, vamos começar, Flávia. Por exemplo, tenho aqui o meu próprio exemplo. Encerrei o ano, né? Tive aí algumas situações que eu não consegui desenvolver da maneira esperada. Isso pode gerar, às vezes, alguma frustração em relação ao desenvolvimento mesmo como pessoa, como profissional. Como entender que isso pode acontecer, que isso acontece, que é natural, e como saber lidar com esse tipo de situação? Bruno, isso é algo que acontece, acredito que todos nós já tivemos alguma situação em que estabeleceu um objetivo e isso acabou não acontecendo. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar é o entendimento do porquê que não aconteceu. O que é que faltou nesse processo? Faltou recursos, faltou habilidades, faltou algum planejamento, né? Porque muito do que a gente percebe, que acontece muitas vezes, é o estabelecimento de
objetivos através de listas. Né? Mas que a gente cria ali aquela lista. Exatamente. Vou criar aquela lista. Na internet, às vezes, a gente percebe isso, né? Vou criar uma lista, vou colocar ali, listar tudo que eu quero. Só que aí, às vezes, a gente acaba deixando de colocar observação no que realmente precisa, que é como eu vou fazer acontecer. É exatamente isso. Então, a gente estabelece algumas listas, coisas que a gente quer fazer, e nesse início de ano, né, é um gatilho para desenvolver esse tipo de pensamento, o que eu quero ao longo desse ano trabalhar, o que eu quero buscar, o que eu quero atingir de objetivos. Mas as listas, por si só, elas não trazem para a gente toda a informação que a gente precisa para que o objetivo seja atingido. Nós precisamos do planejamento. Né? Então, se eu tenho um determinado objetivo, eu quero aumentar, melhorar a minha leitura. Isso é muito amplo, é muito vago. Eu preciso detalhar isso. O que é aumentar a minha leitura? Eu quero ler livros, eu quero ler artigos, quantos livros eu quero ler ao longo desse ano, como que vai ser, se vai ser por mês, né? Enfim, definir cada etapa do objetivo que a gente tem. Então, assim, muitas vezes a gente falha nesse planejamento, e aí é o que acaba atrapalhando em conseguir atingir essas etapas. Porque quando a gente pensa de uma maneira muito ampla, vão acontecendo situações inesperadas que muitas vezes a gente não consegue lidar, né, no tempo previsto. E aí isso gera o quê? A frustração, gera o desânimo. Muitas vezes as pessoas até questionam a tua própria capacidade de fazer determinadas atividades ou de atingir determinados objetivos, quando, na verdade, é só uma questão de planejar um pouco melhor. Então, uma das coisas que vai nos ajudar a lidar com isso, de eu tinha um objetivo, ele não foi atingido, é entender o que é que aconteceu nesse percurso que não possibilitou que eu atingisse. Talvez foi um tempo subestimado, eu achei que poderia ser um pouco mais rápido e aí eu precisava de um tempo maior que não foi considerado, sabe? Então tem que entender o que aconteceu que não evoluiu, né? Que não conseguiu atingir ali no tempo esperado. Então, às vezes não basta a gente ter ali o talento, não basta ter a vontade, é preciso ter organização, é preciso ter... Porque muitas vezes, Flávia, a gente percebe que nós criamos metas, criamos objetivos aos quais a gente não está preparado para executar. Um exemplo, eu quero viajar, quero fazer uma viagem para fora do país esse ano. Se você não se organiza, isso faz com que você vá passando, o tempo vai passando, você não vai organizando, você não vai criando meios para viabilizar aquilo, e também isso faz com que você tenha aí uma frustração, e depois para tratar essa frustração também é outro problema que você acaba arrumando, porque você não teve um planejamento. Então o planejamento e traçar metas e objetivos tangíveis, né? Coisas que estão dentro do nosso alcance, e entender as nossas limitações também. Eu acho que entender as nossas limitações também é algo que a gente deve procurar entender, procurar se aprofundar. Sim. Na verdade, é entender o contexto como um todo, né? Então, a partir desses objetivos, o que eu tenho... É aquele porquê que a gente fala, né? Por que eu quero buscar esse objetivo? O que ele vai trazer para mim que eu vou me sentir satisfeito, que eu vou ter motivação para buscar esse objetivo? E aqui, motivação não é animação, né? Não é aquele entusiasmo, porque muitas vezes vai faltar a motivação para fazer alguma coisa. Às vezes a gente vai estar num dia muito legal e quer deixar aquilo de lado, mas são os motivos para a ação. Né? Então, entender quais os motivos por trás desse objetivo. Eu quero fazer uma viagem. Para onde vai ser essa viagem? Quando vai ser essa viagem? O que eu preciso trabalhar para conquistar essa viagem e como eu vou fazer isso? Né? Então, deixar tudo bem esclarecido, trazer esses porquês. Então, por exemplo, fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem internacional, definir ali o destino. Mas como é que você vai se sentir quando você realizar esse sonho, né? Atingir esse objetivo? Então, além da preparação, de se programar,
a gente precisa entender também qual é a sensação e qual é a sensação que esse ato, que essa conquista vai nos trazer. Então, além disso tudo, a gente precisa também entender isso, porque às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande em um determinado objetivo, em uma determinada meta, e quando a gente consegue atingir essa meta, consegue atingir esse objetivo, a gente ainda pode ter essa situação de ter a frustração mesmo depois de ter conquistado. Na verdade, assim, é entender o porquê desse objetivo, porque a viagem por si só, ela bem planejada, né, usando o exemplo da viagem, ela vai acontecer. Mas assim, por que ela deve acontecer? Você vai se sentir mais feliz, você vai ter a oportunidade de passar um tempo maior com a família, você vai conhecer um novo lugar, e isso para você é importante. Então, assim, é bacana entender os porquês, porque isso precisa fazer sentido, né? Caso contrário, e aí uma das coisas que faz com que as pessoas abandonem os seus objetivos, né? Que muitas vezes vai para a listinha lá, porque isso não faz sentido. Vem algumas metas, muitas vezes, que são socialmente aceitas, né? Por exemplo, começo de ano eu vou começar a academia, começo de ano eu vou me dedicar mais à minha alimentação, começo de ano eu vou começar um novo curso, vou começar um novo estudo. Criou-se uma cultura, então, de metas, né? Vou começar minha dieta, vou começar a academia, vou começar a fazer minha corrida, vou começar a ler mais. Então, essa é quando na verdade eu acredito que a gente deva ter esses objetivos em todo ano, né? A gente precisa se programar todo ano e precisa ter esses essas novas ânsias, esses novos querer, né, durante todo o ano. Uhum. Então, porque a gente coloca ali no início do ano como objetivo, né, e às vezes a gente acaba, vamos supor, acontece o que você falou, cheguei na metade do caminho, vi que não consegui, abandono o projeto, abandono a meta, abandono ali a minha vontade, meu querer, e aí eu entrego os pontos para visto que você não teve aí o desempenho que você esperava. Então, eu por experiência própria, quantas vezes a gente já começou uma dieta, começou uma academia, e aí vai surgindo imprevistos no meio do caminho, acontecimentos no meio do caminho, que faz com que a gente vai, às vezes, desanimando, às vezes inviabilizando a fazer, a realizar. Os imprevistos no meio do caminho, essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho, são desafios para que a gente consiga manter o nosso foco, manter a nossa meta em ação. Exato. É por isso que a gente precisa entender o sentido, porque que está atrás daquele objetivo, né? Lógico que essas situações que eu citei, fazer exercício, melhorar a alimentação, a gente sabe que é importante, né? Mas é a prioridade no momento? É o que está fazendo sentido? É o que você realmente está buscando para esse ano na tua vida? A gente sabe que é importante, né? E que a gente, né, tem que cuidar da saúde física, mental, enfim, né? Mas é entender por trás dos objetivos que se tem o porquê. Eu quero fazer atividade física. Por quê? Porque eu vou melhorar a relação com o meu corpo, eu vou me sentir melhor, porque eu vou ter mais disposição física. A gente sabe que, como você comentou, vão vir os desafios e isso às vezes vai atrapalhar esse trajeto, né, seguindo o objetivo, mas é aí que tá. A gente volta no porquê que nós iniciamos, porquê que aquilo é importante, se precisar, faz um novo planejamento, né? Porque muitas vezes aquele inicial, né, agora de janeiro, quando for lá abril, já não é a mesma realidade. Exatamente, né? E aí a gente precisa replanejar, precisa rever as rotas, mas não sair, né, do direcionamento na busca daquele objetivo. E é isso que é importante também a gente ter consciência. Estabelecemos um objetivo, definimos ali um planejamento, o porquê, o como, quando, de que maneira, né? Se eu vou precisar de ajuda, se eu vou precisar desenvolver alguma outra habilidade, de que maneira isso vai acontecer ao longo do ano. Mas quando esses imprevistos acontecerem, saber que isso é natural,
né? E não deixar que... Então, se nessa etapa não saiu do jeito que eu gostaria, já não vale mais a pena seguir em frente. Vale sim, dá um passinho para trás, retoma, né? Dá uma avaliada nesse trajeto, o que não está dando certo, se precisar, usa uma outra estratégia, mas vamos seguir em frente. Né? Então, por isso que é importante ter essa clareza dos objetivos. Uma das coisas que é bacana também é definir prioridades, porque... Alguns objetivos, eles vão ser um pouco mais desafiadores do que outros, né? Eles vão exigir um pouco mais de tempo, vai exigir um pouco mais de esforço, vai exigir investimento, muitas vezes, né? Então, pode ser que a gente precise dar uma olhada ali, dar uma replanejada. Então, focar em um determinado objetivo, trazer como prioridade um determinado objetivo, aumenta as chances de você conseguir atingir, do que você ter vários objetivos e aí ficar, né, trabalhando em várias frentes, vamos colocar assim, dividindo a tua atenção, e muitas vezes isso vai gerando autocobrança, né? Porque a pessoa se vê ali numa correria eu tenho que ir para academia, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que trabalhar porque eu quero realizar aquela viagem, eu tenho que ter tempo para minha família, e muitas vezes na rotina, no dia a dia, isso não vai se encaixando. Isso se encaixa muito bem. Esses dias eu vi um vídeo na internet no qual aparece uma mulher caminhando, né, no campo, fazendo ali, tendo a sua caminhada ali no campo, e no decorrer enquanto ela caminha, o locutor fala, ela faz 2 faculdades, tem 2 filhos, cuida da casa, do marido, cozinha, caminha. Aí no final é feita a pergunta: como você dá conta de tudo isso? Como que você consegue fazer tudo isso? E aí ela fala, claro, numa maneira cômica, fazendo tudo mal feito, né? Então, acredito que está muito ligado a isso também, porque às vezes a gente coloca ali uma frente muito grande de prioridades, a gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, e às vezes quando a gente vai colocar isso em ação, a gente se depara com muitos desafios, com muitas dificuldades, e acaba gerando a frustração. Então, eu acho que isso que você colocou é muito importante, saber para onde está indo, saber como ir, né? Para onde está indo, como ir, e saber também que imprevistos vão acontecer, né? Ninguém está livre de imprevistos. Às vezes a gente fala, mas eu queria ter tal oportunidade, se eu tivesse tal oportunidade, se eu tivesse... Então, às vezes a gente tem que criar o que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, no momento que a gente está, dentro das nossas realidades. Então, às vezes você vê uma pessoa dando muito certo, às vezes a gente vê alguém, o fulano comprou um carro, ou foi viajar para fora do país, mas você, às vezes, eu, todos nós, acabamos por deixar isso passar, deixando de olhar para nós mesmos e observar a conquista das outras pessoas como se a gente fosse desprivilegiado para conquistar os nossos objetivos. E isso faz com que também geramos ali uma frustração, né? E aí a gente entra no que a gente está muito em alta hoje, que é as terapias, né, Flávia? Preciso fazer terapia, preciso fazer um acompanhamento, preciso fazer aí ser assistido por um psicólogo, por um psiquiatra. E isso é algo que virou moda também, né? Passar por uma sessão de terapia, fazer análise, isso mostra o perfil das pessoas hoje, que são pessoas que buscam demais, que se estressam muito, buscando muitos objetivos ao mesmo tempo, querendo conquistar muito, dando passos, às vezes, muito maiores do que realmente conseguem dar. Isso é um reflexo do que a gente vem passando hoje, Flávia? Também, né, Bruno? Eu costumo dizer que, assim, a gente veio de um período de pandemia, né? Mas a gente já vinha numa situação em que a informação ela está aí o tempo todo numa velocidade gigante, então tem muita coisa acontecendo, muitas transformações acontecendo e num ritmo muito acelerado.
Então, isso demanda, né, de cada um de nós, porque não existe só a demanda de trabalho, mas também tem a demanda de casa, né, várias outras situações em que as pessoas se colocam ali nos desafios do dia a dia. Então, assim, essa busca por terapia não só, né, por uma questão de a gente ter vindo aí de um período bastante complicado que foi essa pandemia, mas também por esse sinalzinho de alerta que, enquanto profissional da psicologia, a gente tem visto o crescimento da observação, da pessoa olhar para si próprio, com as suas próprias necessidades, né? Então, de se conhecer melhor, para entender melhor o que está buscando para a sua vida. O que é relevante para ele naquele momento. O que é relevante. Porque às vezes a gente só se espelha, né? Se espelhou no outro, aí vai buscar a mesma coisa que o outro e aí vai ver no final que não faz sentido. Uma coisa que você comentou agora há pouco, a questão da autocobrança, né? A autocobrança, ela gera ali uma ansiedade, ela gera um estresse. Então, buscar terapia numa situação dessa é excelente, porque você vai entender o que é que está passando o que é que você está tendo de pensamentos, com o que exatamente você está se comparando, porque o ideal é que a gente se compare com a gente mesmo, em relação ao que a gente foi há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a ontem mesmo, né? Há períodos diferentes, situações diferentes, Isso, né? Exatamente. Então, assim, o aumento, né, da busca por terapia, acredito que sim, tem relação com questões de saúde mental também, mas muito da ampliação dessa visão que as pessoas estão tendo sobre si mesmas, sabe? A busca por esse autoconhecimento que vai trazer, né, uma busca por objetivos mais efetiva. Então, muito bem. Nós estamos aqui com a Flávia, né? A Flávia, depois eu vou pedir para que a Flávia fale onde que ela atende, como que está a agenda da Flávia aí para o ano. Lembrando que a Flávia também atende empresas e daqui a pouco a Flávia vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Eu vou pedir para o Robert entrar com o nosso intervalo comercial e depois a gente já volta com a Flávia esclarecendo muito mais sobre como criar novas metas, como é a maneira mais real para que a gente consiga, de fato, caminhar aí sendo uma pessoa feliz e contente com as suas próprias metas e entendendo quando isso não é possível. Então, para você que está nos acompanhando, fique aí que já a gente volta. Aqui nas Óticas Miquelete, a sua idade vale desconto. Isso mesmo, promoção Sua Idade, Seu Desconto. Promoção válida por todo o mês de janeiro, pessoal. Essas peças são selecionadas para vocês. A promoção ela é válida, tá? Para peças demarcadas no interior da loja, como essas que eu tô mostrando aí para vocês. Lembrando também que cada ano da sua idade vale 1% de desconto na armação em óculos graduados. Ou seja, 30% de desconto na armação se você tem 30 anos, 50% de desconto na armação se você tem 50 anos. Então, é o momento de você trocar os seus óculos ou garantir os seus óculos de sol graduados.
Olá, voltamos então com o programa Vem Comigo desta quarta-feira. Você acompanhou aí os nossos patrocinadores, eu gostaria de agradecer um a um, ele está aqui, agradecer a Aquafair, Geisa Eventos, agradecer a dona Geisa. Se você está precisando fazer aí o seu casamento, planejar a sua festa de aniversário, a agenda da Aquafair para 2023 já está aberta, então corra porque são poucas as vagas. Agradecer também a Óticas Michele, que você pode acompanhar aí no intervalo comercial, que a Óticas Michele está com a campanha da idade. Meus óculos são todos das Óticas Michele e agora, nesse período, você tem a sua idade que vale descontos na armação escolhida. Então, se você vai fazer seu óculos de grau, já garanta o seu desconto, sua idade, seu desconto, 50 anos, 50% de desconto. Agradecer também a Le Doce, né, a biscoitos personalizados da Camila. Lembrando que todos os nossos patrocinadores estão presentes em nossas redes sociais. Para contatá-los, basta acompanhar ali também, tá? A Le Doce que faz biscoitos artesanais muito sofisticados, da maneira que você quiser e preferir, lá com a Camila da Le Doce. A Agnes Decorações, que faz aí a sua festa ainda mais especial, com mesas montadas, com decorações de painéis, chá revelação, aniversário, festas em geral. A Renovar, né, a Lucilene, lá em Itápolis, a Renovar é uma loja multimarcas feminina que vai trazer ali para você uma opção mais incrível do que a outra. Muito obrigado, Lucilene, que também está presente aqui no programa Vem Comigo. A Affinity, que é moda fitness, que é moda casual e também moda resort, moda praia. Se você agora no começo do ano está com um projeto aí de fazer sua academia, de fazer aí suas caminhadas, suas corridas, a Affinity tem o melhor look para você. A Eclipse Modas, que é moda casual também. A Sara lá está sempre com marcas bem importantes, marcas exclusivas, para que você sempre fique bem com o seu estilo. E também Minelo Fotografias, que faz ensaios profissionais, cobre o seu aniversário, o seu casamento. Então, Minelo Fotografias, agradecer também ao Gabriel. Forte abraço a todos os nossos patrocinadores. Vou voltar aqui com a Flávia, que a gente estava conversando aqui. Quero pedir para a Flávia como a gente pode fazer o nosso planejamento de uma maneira que faça sentido para nós, que faça sentido para nós no decorrer de todo o período de evolução desses planejamentos, para alcançar as metas. Então, eu vou pedir para a Flávia, vou voltar a palavra aqui com a Flávia, que vai dar dicas muito especiais para nós. Sabe, a gente estava conversando agora no intervalo, né, falando um pouco sobre metas. E na nossa conversa anterior também, no primeiro bloco, acho que é bacana, né, Bruno, citar que existem algumas estratégias para seguir um planejamento, né? Então, qual é algumas alternativas para se fazer esse planejamento que vai trazer aí mais chances? Nós falamos sobre entender, né, os motivos, o que é que vai alcançar, o sentido disso tudo, né? E uma das estratégias, talvez o pessoal já tenha ouvido, né? Uma das mais conhecidas é a técnica SMART, em que ela vai estabelecer cada uma das etapas, né? Para definir exatamente. Então, ela vai falar sobre esse objetivo ser específico. Então, aquilo que nós falamos, né? Quero fazer uma viagem, mas para onde? Né, o que eu quero conhecer nessa viagem? Eu quero melhorar a minha leitura. O que é esse melhorar a leitura? É ler um livro por mês? É definir exatamente, né, esmiuçar o que é esse objetivo. Senão deixa muito amplo e aí a gente acaba se perdendo no caminho. Perde foco também, né, Flávia? Exatamente. Então, deixar esse objetivo bem específico, mensurar o que nós vamos precisar ao longo de qual período, e aí colocando coisas que, como a gente comentou, né, que neste momento entende-se que é prioridade, né, e que tem mais chances de ser atingível, de buscar, de percorrer aquele objetivo. Por quê? Para que isso, a hora que
igual você falou, às vezes a gente vai se perdendo e aí dá aquele desânimo para a gente poder voltar na etapa em que a gente está do objetivo e se reconhecer nesse processo. Porque muitas vezes o reconhecimento, ele vem após o objetivo ser atingido. E, na verdade, a gente precisa curtir esse processo. Saber que, ainda que o objetivo final ele não foi atingido, está no caminho. Né? E isso faz com que a gente não desista de tudo, porque já se percorreu uma etapa e tem outra etapa para percorrer. Então, participar desse processo, por isso que a importância de detalhar. Então, mensurar, entender se esse objetivo ele é atingível dentro do período que se espera, se ele é relevante, se faz sentido, se está conectado com os seus próprios valores, porque se não estiver conectado com os valores, não vai adiante. Aí arrasta. Não vai. Barra, é exatamente isso. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo que isso vai me demandar um pouco mais de tempo no trabalho, por exemplo. Mas é um dos meus valores estar um período de tempo com a minha família. Eu vou precisar investir esforços. Se eu investir esforços por um determinado período de tempo que não é tão agradável para mim, isso vai virar o contrário, vai virar estresse. Aí gera um conflito entre o objetivo e o que você considera que seja de fato importante e vai gerar aí uma frustração, igual a gente falou. Exatamente. Então, assim, o objetivo ele vai entrar em conflito com o valor. E aí, consequentemente, o que a pessoa vai buscar? Atender aquilo que ela valoriza. Né, que é o tempo com a família. E aí, ela acaba abandonando esse projeto, acaba abandonando essa meta, esse projeto que ela criou, para poder, porque ela colocou na balança o que seria mais importante para ela. E isso, é tudo bem acontecer isso? Acontece isso e as pessoas às vezes se frustram, mas tá tudo bem acontecer isso? A pessoa ela pode entender que isso também faz parte do amadurecimento, faz parte do entendimento? Faz parte do autoconhecimento, né? Que muitas vezes a gente não tem a clareza de que aquele tempo com a família, ele é tão importante e que eu não consigo abrir mão para estar mais tempo no trabalho, que isso vai atingir um determinado objetivo. Então, assim, então eu preciso abrir mão do meu objetivo para atender os valores? Não é isso. Mas é entender a relevância daquele objetivo e o quanto você pode, no teu período de tempo, se dedicar a ele. Então, assim, o que muitas vezes, eu quero atingir um objetivo num período de 6 meses, mas para eu atingir num período de 6 meses, eu vou precisar de tantas horas a mais no meu dia. E aí eu não consigo. Então, a gente estende o período. Ou eu tenho consciência de que durante aquele período eu vou precisar sacrificar, né, uma outra parte, outra área da minha vida. Eu posso negociar isso comigo mesmo. É o planejamento. É o planejamento. Então, exatamente. Eu consigo negociar, a partir do momento que a gente entende que isso é importante, a gente consegue negociar conosco para que isso faça sentido e a gente consiga ter ali as duas situações sem ter esse conflito. Exato. Por isso a importância, né, de esmiuçar um pouco mais esses objetivos, entender o sentido, o que é necessário, escreve sobre isso, mas de uma maneira diferente das listas, que elas são muito rasas, né? Então, as listas, elas são itens. O que a gente está falando aqui hoje é sobre o planejamento. Então, pegar esses itens, colocar todos os passos que acredita que é importante para atingir aquele objetivo e, né, o tempo, tudo que nós comentamos. Ao longo do período em que esses passos vão sendo trabalhados, podem surgir outros passos, né? E aí aquilo também, né, do replanejar, de incluir novas etapas e ir se ajustando. Então, por isso que é importante o entendimento desse objetivo, porque muitas vezes não vai ser dentro de um período de um ano. Talvez ele seja mais rápido, talvez ele precise de um tempo um pouco maior, mas trazendo esse entendimento, essa clareza, aumenta as nossas chances de continuar percorrendo na busca desse alcance. Olha que legal, pessoal. Dá vontade de ficar aqui horas falando sobre isso, falando sobre os nossos objetivos, como entender o que realmente nos faz sentido, o que
precisamos para conseguir alcançar as nossas metas. Flávia, fala um pouquinho onde você atende, como que você trabalha, pessoal, como as empresas, eu vejo que muitas empresas também procuram o seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente. Eu atendo aqui em Bitinga, na rua Pereira Landim, 985, no centro, mas também atendo online, né? Então, para qualquer outra localidade, a gente está aí disponível também. E o atendimento clínico, lógico, né, presencial, mas nas empresas também voltado, né, como eu comentei, para o desenvolvimento humano e organizacional. Então, algumas situações, né, de treinamento, desenvolvimento de competências, isso de acordo com a necessidade de cada um. E aí, esses atendimentos é mais aqui em Bitinga e nas cidades mais próximas. Eu vou deixar o @, da Flávia também do Instagram, lá no Instagram do programa Vem Comigo e também no Facebook, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem interesse, fazer um acompanhamento, ter ali, marcar uma consulta para conversar um pouco, a gente sabe que o mundo anda tão acelerado como a Flávia falou e a gente sempre precisa ter aí as válvulas, conseguir se entender e às vezes uma ajuda é sempre bem-vinda. Eu gostaria de agradecer muito a presença da Flávia aqui hoje. A Flávia que na hora do convite ela aceitou, gostaria de agradecer muito. Conheço a Flávia há pouco tempo, mas já me identifico muito com ela por conta desse trabalho tão delicado e tão sensível que você faz, assim como todos os psicólogos aí exercem sua função, que é um trabalho muito bonito. Gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores para encerrar o nosso programa de hoje. Eu primeiro quero te agradecer, né, pelo convite, já comentei no início que eu fiquei muito feliz. E dizer para as pessoas, né, se dedicarem a se perceberem, né, Bruno? E se dedicar a entender quais são esses objetivos, de que maneira buscar, se comparar consigo mesmas, né? E às vezes, você falou uma coisa de fazer aquilo, o melhor que a gente tem no momento. Às vezes a gente fica muito preso no perfeccionismo, né? E isso é uma das coisas que atrapalha muito que a gente avance para uma próxima etapa. E até por experiência própria, né? Eu fico buscando, né, coisas que, isso aqui não está legal. Isso não nos impede muitas vezes de seguir, né? Então, observar qual é o teu momento de vida, o que é que de melhor você pode fazer na busca desse objetivo enquanto você vai trabalhando para avançar nas próximas etapas, né? Então, não se deixe abalar por situações que às vezes são desafiadoras, diminui o ritmo, né? Se respeita, se percebe, se precisa de um tempo um pouco maior, se num dia não está muito legal, não vai dar para fazer uma determinada atividade que se propôs a fazer, respeita isso, descansa, vai num ritmo menos acelerado, né? Mas continua percorrendo, persiste, né? Que nessa persistência é o que faz com que a gente alcance aí os nossos objetivos. E é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente você que nos acompanhou até agora. Lembrando que o nosso programa vai estar disponível também no YouTube a partir da próxima semana. Os programas anteriores já estão disponíveis, então programa Vem Comigo TV, nosso canal no YouTube. Acompanhe também a gente nas redes sociais. Um beijo grande para vocês e até a próxima semana.